Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um Canal Clássico, 24 de março. Estou aqui com meu parceiro, mas antes de chamar meu parceiro para a resenha, compartilhe, se inscreva no canal, deixe seu like lá e faça o canal crescer. Hoje nós somos uma formiguinha, mas logo vamos estar crescendo aos poucos. E hoje vamos falar da seleção brasileira, vamos falar do Vasco, também do Botafogo, nosso time de coração. E também falar o que nós esperamos da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, que está aí logo já no próximo final de semana. O que esperamos da primeira rodada. Então, antes de mais nada, Gonçalo, meu parceiro. Rodrigão, passa a bola, passa a bola, passa a bola. Então, vai embora. Passa a bola. Bom dia, um abraço aí a todos os telespectadores do nosso Canal Clássico. Mais uma semana, né? E começando aí com a expectativa desse jogo de amanhã da Seleção Brasileira contra a Argentina, que vai ser um jogo difícil e é o maior clássico do futebol mundial, né? Então a gente sempre cria uma expectativa muito grande quando tem esse jogo Brasil e Argentina. E a expectativa também... Você jogou, Gonçalo, esse? Você jogou já? Não, joguei. Nós jogamos contra a Argentina um amistoso antes da Copa do Mundo em 98. Contra, né? É. Amistoso é campeonato, Gonçalo. Amistoso, o pau cantou, amigo, no Maracanã. Imagino. E eles levaram a melhor, porque eles venceram com o gol do Cláudio Lopes, 1-0. E logo na sequência a gente viajou para a França para começar a preparação antes da Copa do Mundo. E a expectativa grande também pelo começo do Campeonato Brasileiro, já no próximo final de semana, rapaz, e o Botafogo de cara já vai pegar o Palmeiras. Simplesmente o maior rival do Botafogo nos últimos tempos, nessa era da SAF, né? Eu acho que eu posso dizer que o Palmeiras tem sido assim, o maior rival pelas conquistas que o Palmeiras teve nos últimos anos. Palmeiras e Flamengo, eu diria que são os dois maiores rivais do Botafogo, né? Nessa nova era da SAF. Então vamos fazer esse programa aí com muita informação para vocês e os nossos palpites também no final. Sobre essa vai começar os palpites agora. Ô, Gonçalo, já que você tocou no assunto já, né, do Botafogo, que é o nosso assunto aqui, como tá aqui a camisa do Vasco, tá aqui a camisa do Botafogo, duas. O Gonçalo tá com duas camisas do Vasco, uma que ele jogou. Essa você jogou, né? Essa é a que eu joguei. E essa, né, daqui, fui campeão brasileiro, né? Também, né? Não sei se dá. Depois eu vou mostrar ela aí, foi usada pelo Bolívar, na época que o Bolívar estava no Botafogo. Sim. Né? E o Botafogo jogou no sábado, né, Gonçalo? Jogou no sábado um amistoso contra o Novo Horizontino, no Newton Santos, venceu por 3-1. E já deu para analisar um pouco melhor o que pretende, a ideia de jogo do Renato Paiva, né? Ele pelo menos mostrou no primeiro tempo e boa parte do segundo tempo, enquanto os jogadores ainda tiveram fôlego, né? Início de temporada, o condicionamento físico ainda não é o ideal para que eles pudessem manter a marcação alta, como eles fizeram no primeiro tempo. O Botafogo tentando recuperar a posse de bola ainda no campo do adversário. Mas é um time, eu notei assim, um time mais compacto, cara. Sim, conseguiu compactar suas linhas, porque usou o time titular, né? O Botafogo foi a campo contra o Novo Horizontino no primeiro tempo, com o John, com o Vitinho, com o Bastos, que voltou. Bastos, depois de longo tempo, lesionado, e conseguiu voltar nesse jogo. Barbosa e o Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas, e isso acabou mantendo a linha defensiva, que a gente já vinha falando aqui, que a vantagem do Botafogo para essa temporada é ter mantido toda a linha defensiva com os dois volantes de proteção, o seu capitão, Marlon Freitas. E a novidade no meio de campo, o Santi Rodrigues, junto com o Patrick de Paula. O Patrick de Paula, que o Renato Paiva deu uma nova oportunidade e está mantendo ele como titular, né? Ano passado ele jogou pouco, teve a lesão, ficou afastado. Se esperava muito do Patrick de Paula quando ele chegou no Botafogo, porque na época foi a contratação mais cara da história do clube e tal. Depois foi superado com os investimentos que o John Textor fez. E o Patrick de Paula não estava conseguindo render muito ou repetir as atuações que ele teve no Palmeiras, que fez com que o Botafogo o contratasse. Então, virou o ano,
chegou um novo treinador, o Patrick de Paula vinha jogando, né, no time B, digamos assim, um campeonato estadual, e o Renato gostou e está mantendo ele como titular no time. Eu não sei se vai chegar ou algum outro jogador vai poder ter condições de brigar com ele nessa posição, mas o Igor entrou Jesus... o Bastos também, o zagueiro, né, que estava o Bastos parado, estava né? parado, né? Então, quanto à linha defensiva, o Botafogo continua com os mesmos jogadores, e isso dá uma esperança de que possa ser uma equipe muito bem organizada defensivamente, com jogadores que já têm um bom entrosamento, e quanto a isso, o Renato Paiva não vai ter dificuldade para ajustar ou dar uma atenção maior ao sistema defensivo. Agora, o grande desafio dele é o sistema ofensivo da equipe, né? Como ele vai poder organizar ofensivamente a equipe para que o Botafogo tenha um ataque forte, com condições de fazer muitos gols nos adversários, coisa que ano passado foi um diferencial, né? O Botafogo era muito agressivo, velho. Porque era muito agressivo. Ele é muito agressivo, com o Luiz Botafogo. Henrique, com o Almada. Quer dizer, o Savarino não jogou esse jogo porque estava na seleção venezuelana, e eu acredito que ele vai ser o titular, lógico, né? Ele é o jogador, assim, o principal articulador ofensivo dessa equipe e deve entrar no lugar do Patrick de Paula. Então eu acredito que para o jogo contra o Palmeiras, apesar do Patrick de Paula estar tendo essas oportunidades, ele não é o titular da posição. O titular da posição é o Savarino, que vai jogar com o Santi Rodrigues, que foi contratado agora, é um jogador que estava se destacando aqui na MLS, e aí junto com o Igor Jesus e o Arthur, esse deve ser o time titular do Botafogo para o jogo do Palmeiras, torcendo para que o Savarino possa regressar da seleção venezuelana sem nenhum problema e possa estar à disposição do jogo, né? Então, eu vi que o Botafogo, assistir esse jogo, ele foi melhorando de acordo com o tempo passando do jogo. Tipo, começou ali primeiro ali, parecia que falei, caramba, esse time... Começou em ritmo lento, por ser um amistoso, cara, né? daqui a pouco foi indo, como... Cara, não deu nem chance pro Novo Horizontino. O ataque, na perca de bola, a gente tava acompanhando. E eu agora tô acompanhando o Botafogo mais, por causa do Gonçalo aqui, pra gente trocar uma ideia. Então, eu senti muita diferença, cara. De perca de bola, o time já falei, caramba, esse time voltou, cara. E aí, eu lembro das nossas resenhas que a gente tava falando, cara, precisa de um treinador. E aí, nesse jogo, Gonçalo, deu pra ver que o treinador, quando esse aqui é o comandante, é esse que manda, e aí não tem aquela parte de interino que a gente fala, pô, coloca um interino, depois muda, e aí a hora que vem um cara e se impõe e fala, cara, eu sou o treinador, é diferente, cara, é diferente. E dá pra ver isso no campo, a relação dos jogadores, falando, não, aos poucos nós estamos indo, mas nós estamos absorvendo muito, muito rápido o que ele tá pedindo pra gente, a marcação. E o que eu vejo com o Botafogo nesse jogo, se o Botafogo fizer a mesma coisa que ele fez no Campeonato Brasileiro quando foi campeão, que é o quê? Marcação e fazer o jogo dele e não em cima do adversário, porque eu lembro que na época, né, que eu jogava com o Muricy falou, vamos encaixar nosso jogo com o adversário fora e dentro. Então, a gente tinha essa leitura de jogo assim, o treinador passa uma leitura. Mas hoje, eu vejo muito o que o Botafogo foi quando foi campeão, eu vejo muito o que o Palmeiras faz. Dentro do campo deles, cara, eles são muito agressivos de marcação, volume de jogo. E o Botafogo fez isso quando foi campeão, porque ali, um gramado diferente, que ele tá mais acostumado. Não que joguei lá contra o Palmeiras lá, qual a diferença? A bola ficou mais... Mas, pô, depende do gramado, até o Morumbi é rápido também. Que molha hoje, enfim. Mas quando você treina no seu campo, e isso pode ser no sintético ou pode ser na grama natural. Se você joga no teu campo, você já sabe como joga, você já está mais adaptado a esse campo. E o Botafogo, se ele fizer o que ele fez, o seu ritmo de jogo e colocar e treinar isso, eu não estou falando que é muito difícil também, um campeonato brasileiro que nem está chegando, Gonçalo. E o Botafogo conseguiu, mas o Botafogo eu acho que tinha o quê? 2 competições no ano, eu acho que era Libertadores,
Teve a Copa do brasileira, Brasil, a Copa do Brasil, mas aí saiu. Exato. Foi É que a eliminado. Copa do Brasil, para muitos clubes, que aí quando tem Libertadores e tem Brasileiro e Libertadores, cara, a Copa do Brasil, para esses times aqui, é tipo, vamos indo porque o valor é muito alto. Isso faz diferença num clube. Não, o Botafogo, claramente, o John Textor declarou que o foco para esse ano são as 3 competições mais importantes: Brasileiro, Libertadores e o Mundial de Clubes. Esse é o foco do Botafogo para essa temporada e talvez possa até chegar no meio do ano mais um reforço pensando no Mundial de Clubes que vai ser realizado aqui nos Estados Unidos. Agora, defensivamente, eu acho que eu não vejo o Botafogo com problema, em função da qualidade dos seus jogadores, da experiência e do entrosamento que a equipe já tem desde o ano passado, porque manteve os mesmos jogadores. O desafio, sem dúvida, é o ataque, o Botafogo conseguir reeditar as atuações que teve ano passado, ofensivamente, com o Thiago Almada, o Savarino, o Luiz Henrique, o Matheus Martins, que vai continuar sendo uma opção, acho que sempre para o segundo tempo, não deve ser o titular, deve ser o Arthur titular, mas com o Savarino, o Igor Jesus, o Arthur e o Santiago Rodrigues, que é um jogador que tem qualidade, é um jogador que tem finalização. Agora está chegando, precisa se adaptar. É diferente você jogar a MLS e jogar um campeonato brasileiro com muito mais qualidade, com equipes mais fortes. Então é esperar, só o tempo vai dizer se o Botafogo vai conseguir um bom entrosamento a ponto de cara, nesses primeiros jogos do Brasileiro, também o banco conta muito, hein? Sim, não, mas o Botafogo trouxe vários jogadores com muita qualidade, jogadores jovens, por isso o John Textor foi buscar o Renato Paiva, pela experiência que ele tem, a forma de trabalhar com jovens jogadores. O Botafogo trouxe o Natan, que é um jogador também jovem, de muito potencial, vai estar entrando aos poucos. O Botafogo tem jogadores que conseguem passar um pouco de experiência para esses jovens dentro de campo e um comandante que está acostumado a trabalhar. Também jogou pra caramba no sábado, também jogou muito, fez 2 gols, Patrick de Paula. Patrick de Paula, ainda é um jogador jovem, a gente pode dizer, Mas assim, é bom que ele está mostrando que está recuperado, que vai ser útil ao Botafogo quando puder entrar em campo, Eu acredito que ele não seja titular da posição, e o Savarino é o cara que vai ter que assumir aquela condição da referência técnica ofensiva, não só pela finalização que ele tem, que é excelente, mas também na armação das jogadas ofensivas junto com o Santiago Rodrigues. Então é esperar o Botafogo. De cara já pega o Palmeiras, o Palmeiras que também vai estar disputando a final do Campeonato Paulista, A gente não pode esquecer disso. O primeiro jogo é fora, do Botafogo? Primeiro jogo fora, lá na Allianz Parque. Aí não tem desculpa, hein, que é o mesmo sintético, é a mesma coisa, É um jogo bom, cara. Não, o Botafogo sempre joga bem lá. Joga bem, O Botafogo, desde que começou essa rivalidade com o Palmeiras, já venceu lá e sempre tem jogado bem. E isso é bom, porque os jogadores, quando mentalizam isso, e tem uma confiança maior, isso acontece porque acontecia comigo e com certeza deve ter acontecido muito com você. Tem alguns campos que a gente bota na cabeça que a gente vai bem. E tem campos que a gente bota na cabeça que a gente não vai tão bem assim. Na minha época era assim, tinha alguns estádios que eu me sentia mais motivado para jogar e sempre que ia jogar nesses estádios, eu sempre jogava bem. E tinha alguns estádios que tinha dado um mole, não é? Isso exatamente. Acontece, o emocional, a gente bota isso na cabeça. E por isso, às vezes, a gente vê jogadores que têm muita qualidade, mas que sempre em um determinado estádio, jogando na casa de um adversário, não consegue jogar bem. E tem aquele negócio também, Gonçalo? Gonçalo foi jogador. E aí é uma parte, galera, que vocês têm que entender, cara. É muito difícil é um campeonato longo, é muito difícil de você manter uma concentração assim, cara, não, esse é o jogo. E, lógico, os pontos são a mesma coisa. 3 pontos, é com o pequeno, é com o grande, é com o time, se a gente for colocar também médio, se tiver, mas assim,
Você jogar a primeira rodada com o Palmeiras e você jogar a primeira rodada com o Novo Horizontino, um exemplo, o Gonçalo, não é a mesma concentração. Não é. Pode o jogador falar o que for, não é. Por quê? 2 torcidas grandes, 2 times de peso, e aí quando você vai para um jogo onde você é o favorito, você é o grande, e aí o pequeno aqui, você vai entrar assim, não desmotivado, não existe desmotivação. Estou falando concentração. A concentração, ela é um pouco mais baixa do que de um jogo, de primeiro jogo, assim, que a gente fala, Palmeiras lá dentro de casa, aí vem aquela rivalidade um pouquinho. É outra coisa. Esse é o jogo que eu gostava. Eu gostava de jogar jogos assim. Não, com certeza. Cara. E o Renato Paiva vai saber aproveitar, né, dentro da organização ofensiva que ele pensa para a equipe, esses jogadores mais jovens que têm qualidade, mas precisam mostrar ainda, né, mais essa qualidade para o torcedor, não só do Botafogo, mas para o torcedor brasileiro em geral. Nathan Fernandes, que no Grêmio, eu vi alguns jogos dele e gostei bastante pela agressividade, velocidade, fazendo gol. Né, o Elias Manuel, que estava aqui na MLS, que é um jogador jovem também, que tinha se destacado no Bragantino. O Matheus Martins, que já é conhecido do torcedor, que sempre entra bem pelo lado esquerdo. E ainda tem o Jefinho. Então, assim, 4 opções para o ataque do Botafogo, todas essas opções jogadores jovens, e que o Renato Paiva vai ter que extrair o melhor deles, né? Trabalhando a cabeça, trabalhando na evolução do potencial técnico desses jogadores, que são jogadores que podem ainda melhorar, podem evoluir, né? Junto com o Juan, acho que tem deixado o torcedor botafoguense um pouco com a pulga atrás da orelha, né? Porque veio de um futebol que não era muito conhecido, muito visto pelo torcedor brasileiro. Então, assim, é uma grande interrogação. E os jogos que ele fez no estadual, ele não conseguiu mostrar ainda muita coisa. Então, é uma interrogação, é um atacante de área para disputar a posição. Disputar a posição não, porque o Igor Jesus, acho que nunca vai ter. Não tem como sair, não vai sair. É uma opção, caso o Igor Jesus não possa jogar, seria o Juan. Agora, é esperar para ver como é que vai estrear o Botafogo no Campeonato Brasileiro no próximo final de semana. Não, e o Botafogo pega o Palmeiras, né? E depois, já na quarta-feira, eu vi que no dia 2/4 já começa a Libertadores. Já é a Universidade do Chile. E você acha que tem... Eu acho que para começar o ano bem assim do Botafogo não tinha que ser melhor. E aí vem naquela parada, né, Gonçalo? Eu tava falando, pô, se é o momento que o Botafogo tem que ter um treinador para entrar no Brasileiro e na Libertadores, cara, tem que vir antes do Carnaval. Um treinador para acertar, e foi o que aconteceu, né? Não, exato. O Botafogo pega a Universidade do Chile lá. E também tem os Estudiantes da Argentina, que é o grande adversário do Botafogo nesse grupo. O adversário do Chile, esse é o segundo jogo, né? É o primeiro jogo da Libertadores. Primeiro jogo da Libertadores, já em abril, na outra semana, contra a Universidade do Chile, lá em Santiago. E tem o Estudiantes e o Carabobo da Venezuela, que é o time mais fraco desse grupo. Então, eu acredito que o Botafogo tem totais condições de ser primeiro de chave nesse grupo da Libertadores, não só por ser o atual campeão da Libertadores, e esses clubes vão respeitar o Botafogo, diferente do ano passado, o Botafogo, no início, jogando a pré-Libertadores, pode ter sido considerado um azarão, né, porque começou mal, começou perdendo, e aí conseguiu se classificar para a fase de grupos, e depois foi crescendo ao longo da competição. Mas esse ano não, o Botafogo entra na competição como favorito, até porque os adversários também têm conhecimento das contratações que foram feitas, do investimento que o Botafogo fez, apesar de ter perdido jogadores importantes. Então, entra como favorito do grupo. E eu acredito que deve confirmar esse favoritismo em primeiro lugar do grupo. Sinceramente, eu não vejo a Universidade do Chile com um time a ponto de fazer frente ao Botafogo. O Estudiante, sim, pela rivalidade, pela tradição. E o Carabobo não é um time que deve temer
Mas é o primeiro, eu acho que é a primeira Libertadores esse time aí. Exatamente. Nunca disputou esse campeonato. Brasileiro de cara, o Palmeiras. Na outra semana, o Botafogo viaja para estrear na Libertadores, fase de grupo, contra a Universidade do Chile. Eu joguei contra a Universidade do Chile, também na minha época, em 96, pelo Botafogo. Pegamos a Universidade do Chile e a Universidade Católica. E aí, na fase de grupo, e conseguimos vencer, terminamos a primeira fase de grupo em primeiro lugar. Inclusive, teve um jogo muito polêmico no Maracanã contra a Universidade do Chile. A gente jogava aqui, jogava lá, perdão, aqui, nós estamos em Orlando, né, na Flórida, nos Estados Unidos. Mas o primeiro jogo na fase de grupo era no Maracanã e o segundo no Chile. E aí o Túlio fez aqui, a gente venceu por 4-1. O quarto gol, o Túlio driblou o goleiro e antes de fazer o gol virou de costa, levantou e meteu de calcanhar. Meu irmão, os caras falaram, juraram ele que iam pegar o Túlio no jogo de volta lá em Santiago. Cadê que o Túlio foi? Não foi não? Túlio não foi não, cara. Chegou na semana do jogo, ele falou... Comigo, ele ia levar mesmo, cara. Os caras iam andar nele. Ia apanhar um pouquinho, viu? Os caras iam andar nele. Você, torcedor botafoguense que acompanhou, né, muito o futebol e o Botafogo nos anos 90, deve lembrar disso, né? Nós fomos campeões brasileiros em 95. E aí, em 96, na Libertadores... Com quem que você jogava do lado, Gonçalo? Era eu e o Gotardo. A zaga era experiente, Wagner, o Wilson Goiano, mesma coisa, o Botafogo naquela época vocês chegaram, também vocês negociou um dos seus principais jogadores, que foi o Donizete, que virou o ano e foi vendido para o Japão, ou para o Benfica na Europa, e o Sérgio Manuel, eu acho que também saiu. Tudo permaneceu, mas a gente manteve a linha defensiva. Wilson Goiano, Wagner goleiro, Wilson Goiano lateral direito, Gotardo, eu e o André Silva. Né? André Silva, lateral esquerdo? Com o Leandro Ávila. Eu peguei ele na ponte. Leandro Ávila e Jamir. Então a gente manteve ali e a gente conseguiu ir bem na Libertadores e caímos para o Grêmio, que foi o campeão da Libertadores em 1996. Tinha um timaço e a gente acabou sendo eliminados pelo Grêmio. Então agora torcer para o Botafogo nesse Brasileirão que começa no próximo final de semana e também na Libertadores na outra semana, porque não vai dar tempo da gente falar. Né? Nós vamos repercutir na segunda-feira que vem a estreia dos times do Rio, Botafogo, Vasco, no Campeonato Brasileiro, né, Rodrigão? Palpite, é isso aí. Palpite a gente deixa pro final, né? Vamos pro final. Vamos ver quem que vai levar melhor, hein, Júlio? O Júlio vai dar palpite também, ô Gonçalo? Ele vai dar pro Corinthians. Ele só do Corinthians, Corinthians. Ele ficou bravo que o time... Pô, vamos chamar um comercial ou vamos direto, Júlio? Pô, o Vasco, ao contrário do Botafogo, o Vasco não fez nenhum amistoso. Realmente também... Cara, quer falar uma coisa pra você? Se for fazer amistoso também, o Gonçalo, não ia ter time também. Porque tem jogadores lesionados. Eu acho que o campeonato carioca, né? Se a gente for falar um pouquinho assim, eu acho que foi um espelho, um pouquinho assim, não tô tão confiante como você com o seu Botafogo. Queria estar muito, mas muito feliz com o meu Vasco, mas infelizmente assim, não é um cenário tão bom, né? Porque eu vejo quando você forma um time e as principais peças, né? Que nem Coutinho, Payet, são os caras que às vezes motiva muito um vestiário, e isso a gente já conversou aqui, porque a gente já viveu isso dentro do vestiário, quando você tem a gente falar, quando você tem um fera ali, que é o cara que a gente vai correr, vai motivar ali para o time e também jogar para esse jogador. E aí eu vejo, né, o Payet que não vai renovar, né? Isso a gente já estava conversando já e infelizmente não vai. O que o Payet jogou no começo agradou muito a torcida, mas também não conseguiu manter, né? O Coutinho é um outro cara que veio assim, pô, gosto muito de ver o Coutinho, né? Na época já que ele jogava fora também, voltou, mas também aí não é nem pelo que o cara tá caindo de rendimento, né? Aí a gente já entra um pouco mais na parte física, né, o Gonçalves. Então tem um campeonato pela frente agora
que vai pegar o Santos no Campeonato Brasileiro. Esse jogo vai acontecer no domingo, em São Januário. Eu acho que o time está se preparando bem aí pelo que tem, né? Pelo que o clube tem de opções. Carille é um cara que ele sabe armar muito bem o time, mas aí tem que ver as peças que ele tem disponível para fazer um campeonato brasileiro, que eu acho que é o mais importante para o Vasco do que até a Sul-Americana, que também tem pela frente. Né? Apesar do Vasco já ter anunciado que não vai renovar com o Payet, ele fez o gol no sábado passado, Sim. no jogo treino contra o Boa Vista. O Vasco venceu por 2-1, com o gol dele do Esforça. Enfim, mas o Vasco ainda tem jogadores importantes que precisam se recuperar, né, para poder voltarem ao time e sim ter um time mais consistente. Né? O Coutinho está machucado, não participou desse último jogo treino. O David, né, um jogador importante. Esse sim é um jogador que pode fazer a diferença para o Vasco nesse Campeonato Brasileiro, pela qualidade que ele tem. O Alex Teixeira também, voltando de lesão. O Léo Jardim não participou desse último jogo treino no sábado passado. Então, o Vasco precisa desses jogadores importantes à disposição. Né? O Léo Jardim, principalmente pela qualidade dele, pela capacidade dele de liderar, de liderança. E o Jardine, o Carille, perdão, vai poder aos poucos colocar a experiência dele de outros brasileiros para armar a equipe de acordo com a ideia de jogo que ele acredita que possa dar mais resultado. Agora me fala uma coisa, assim, você que a gente está vendo assim o setor defensivo, vamos pelos setores que a gente está falando. O Léo Jardim é um cara que tem a sua liderança, já mostrou já, pega bem, enfim. Mas a dupla de zaga, e eu acho que é por onde começa, né? Até aí vamos um pouquinho de conta com o Botafogo. O Botafogo, cara, a dupla de zaga do Botafogo é muito mais experiente do que a dupla de zaga do Vasco. E quando eu vejo o João Vitor, e eu já vi o João Vitor já jogar no Corinthians já, então se eu for comparar o João Vitor do Vasco e for comparar o João Vitor que eu vi ele jogar no Corinthians, cara, não é o mesmo. E aí eu falo, mas com quem que ele jogava? Eu jogava com um cara mais experiente. Aí ele tem o Lucas Freitas, que é vamos falar da última formação, assim, que jogo treino, aí é mais teste, coloca esse e aquilo. Mas vamos colocar a formação que terminou o Campeonato Carioca. Sim. Né? Que foi Piton, Lucas Freitas, João Vitor e Paulo Henrique. Essa é a linha de 4 ali, com os laterais e os 2 zagueiros. E o Léo Jardim. O Léo Jardim é o titular. Aqui eu não consigo ver ou sai um ou sai o outro. Os dois estão no mesmo nível. João Vitor e Lucas Freitas. Lucas Freitas teve muitos erros bobos e às vezes, cara, não tenha vergonha. Tudo bem, sair jogando uma vez não tem condições, cara, dá o chutão na frente. Um dos gols que o Vasco tomou pro Flamengo foi uma saída de bola errada. E não só, eu tô falando do Lucas Freitas porque saiu o gol, mas o João Vitor também é a mesma coisa. Então eu vejo a defesa do Vasco muito insegura, cara. Não tem, estamos estabilizados. Erro, cara, você pode cometer no jogo, não tem como você não errar. Né? O jogador, o que ele mais vai fazer, ele vai errar, porque ele tem que tentar jogadas. Agora, eu vejo muita estabilidade na dupla de zaga do Vasco. É onde que eu falo, tem que colocar um cara mais experiente ali para ter ou o Lucas Freitas do lado ou o João Vitor. Os dois, eu acho que não vai. Não por falta de bola, estou falando de experiência. E ainda mais, você é do Rio de Janeiro, você sabe, jogar no Botafogo, jogar no Vasco, é loucura. Hoje eu acho que está muito mais tranquilo o Botafogo hoje para jogar, porque conquistou títulos importantes. Eu acho que do Rio de Janeiro, o único que, aí se a gente for colocar um bom tempo, o último título do Vasco foi em 2016, que eu levantei o troféu, foi do Campeonato Carioca. Não ganhou mais nada, Gonçalo.
E aí eu acho que essas tem contratações, cara, será que não vê que tem que contratar um cara experiente para botar no meio Para a ali? zaga, sem dúvida, um zagueiro experiente em qualquer time, eu acho que é fundamental, né? Para você começar a organizar o setor defensivo com um goleiro experiente, um zagueiro experiente. O Vasco trouxe jogadores novos para essa temporada, né? Trouxe o Tietê, o Daniel Fussato, o Lucas Oliveira, Maurício Lemos, Lucas Freitas, Nuno Moreira, que é o português, o Benjamin Garret. Agora, assim, o mais experiente desses jogadores recém-chegados no Vasco é o Tietê, que eu acho que é uma contratação acertada, não só pela qualidade dele, a experiência, um jogador que chegou com moral, né? Foi campeão brasileiro e da Libertadores e pode ajudar na questão da liderança, junto com o Léo Jardim, com o Coutinho, né? O David também não é mais garoto, é um jogador experiente, o Alex Teixeira também. Então, assim, o grande desafio do Carille é conseguir formar uma equipe competitiva que possa atender a expectativa do torcedor, porque realmente o torcedor vascaíno, como você falou, não comemora um título importante já há muito tempo. Não, aí o jogo é no limite, cara. Já na minha época eu tava lá, pô, né? Estamos falando de 5 e a anos torcida atrás. não tem deixado de comparecer, né? Não, E o Caldeirão, São Januário, quer dizer, é sempre uma pressão, porque o torcedor lota o estádio em todos os jogos, mas também a cobrança, ela é maior, né, Rodrigo? Não, é maior porque o time não corresponde. Então, é isso que eu falo. Será que não tem? E eu tô tocando nesse assunto porque eu vi uma entrevista do Rodrigo Caetano e falou assim, cara, eu vejo muito... Isso aí tem que cair por terra. Esse negócio de falar que o cara de 38, 39 anos não tem que parar de jogar, isso aí já, cara, não dá. Porque aí você vê um Hulk, foi que ele citou falando exemplo. do Hulk, falou, citou cara, o Hulk. Não tem como não trazer isso, é a discussão, cara, na seleção brasileira, né, estamos falando, que depois nós vamos tocar nesse assunto, é de trazer esse cara mais experiente para dar um suporte aqui pros caras mais novos, cara. Pô, você, se fosse treinador da seleção brasileira, você levaria o Hulk, por exemplo? Eu levaria. Para as eliminatórias? Eu levaria, porque aí você pega e fala o quê? Ah, não, ô Hulk, se você colocar... Se tem uma coisa que o jogador gosta, e aqui tá o Gonçalves, é você chegar e falar assim, cara, você... Pode ser que eu não te leve, e eu tô sendo mais claro, mas hoje você pode ajudar muito. O seu objetivo hoje da seleção brasileira é ajudar esses caras aqui. A formar uma equipe, eles entenderem tudo que foi, né, da sua época, que foi vitoriosa, ganhou a Copa do Mundo, disputou, enfim. Isso é o que você tem que passar para esses caras aqui, entender o que é a seleção brasileira. E aí, o jogador ele vai aceitar. Se você chegar nele e falar assim, ó, você não vai para a Copa do Mundo, mas você vai estar aqui ajudando esse processo que a gente precisa. Exato, até porque o cara vai. O Brasil está talvez fazendo uma das piores eliminatórias dos últimos 20 anos, vai. Não vamos gastar essa resenha, Gonçalo, que eu queria chegar nesse ponto. Eu vou voltar aqui falar mais à frente. Eu vou voltar aqui pro... Eu te dei o exemplo do Hulk. Sim, então. Não, eu também, até falando. Por isso que eu treino isso como aqui. referência para o que está acontecendo com o Vasco. A gente tem ali o Alex Teixeira, a gente tem o Payet, a gente tem o Coutinho, todos jogadores com mais de 33 anos de idade. Jogadores experimentados, jogadores que já foram campeões por outros clubes. E aí a gente começa a pensar na importância desses jogadores jogando. E a gente sabe que ao longo de todo o campeonato, em alguns jogos, tem essa história de vamos ter que poupar para esse jogo e tal, porque começa a jogar várias competições e aí os treinadores ficam, né, nesse quebra-cabeça de armar a equipe de acordo com a logística do jogo, né, para poupar alguns jogadores em função das horas de viagem, para poder jogar pela Libertadores, para poder jogar o Brasileiro no Nordeste, né, enfim. Mas só que assim, você abre mão de jogadores experientes em função de cuidar o aspecto físico desse jogador para tê-lo o mais tempo durante a temporada, mas perde pelo aspecto técnico, porque são jogadores que fazem a diferença. Imagine o Hulk, o que ele tem feito no Atlético Mineiro, se o treinador for poupar o Hulk em alguns jogos, ele está arriscado a não conseguir vencer esses jogos, porque o outro jogador, por mais que possa ter qualidade, não vai entregar o que o Hulk está entregando já há muito tempo no Atlético Mineiro,
sendo a referência e o principal jogador e decisivo. Então, assim, eu levaria o Hulk também de cara para esses jogos das eliminatórias. Porque eu não posso abrir mão de um jogador que tem gol de falta, um jogador que tem gol de chute de fora da área, um jogador que tem peso e que o adversário respeita, e um jogador que é um touro, cara. Então, como é que tu vai abrir mão de um jogador como esse para jogar contra o Uruguai, contra a Argentina, que são jogos que também é importante você ter força física e gente que se impõe dentro de campo. Então, agora eu vou fazer uma pergunta para você. O Coutinho, ele tá com 30... depois vamos ver aqui, mas vamos lá. 33, por aí, vamos lá. Se você chegar hoje e eu ver um meia, um cara que conhece o Vasco mais do que nunca, o cara não queria sair, tá em atividade, o cara se cuida pra caramba, é mais ou menos igual o Hulk, Sim. Que se chama-se Nenê. Cara, o cara conhece tudo. Cara, chega lá e fala assim, Nenê, ele tá no Juventude. Cara, chega lá e fala assim, Nenê, vou fazer o seguinte, o Coutinho, ele joga um jogo, o Nenê não joga um jogo. O Nenê nem machuca, cara. Na época que eu tava no Vasco lá, cara, eu e o Nenê, a gente era os que mais jogava, era 50, 40 partidas no ano, era uma loucura. E a gente não saía, mas a gente tinha uma base. Então, se você tem um Coutinho que às vezes não vai jogar, mas assim, pô, ele vai render um jogo, mas você vai ter um Nenê ali que hoje jogaria mais que o Paê. Jogaria mais que o Paê. Entraria ali no meio campo e jogaria. O Nenê joga muito, cara. Hoje ainda. Então, quando eu 42, né, que ele tem. Então, dá um ano pro Nenê, é o que o Vasco precisa, cara. É o que o Vasco precisa. Pedrinho, meu amigo, torcedor do Vasco, é isso que eu tô falando. Cara, nós somos jogadores, não estamos falando besteira, não. Se você chegar no Nenê, Nenê, vamos encerrar a carreira aqui no Vasco. Cara, ajuda esses jogadores que estão aqui a entender. Paulinho, pô, ajuda o meio campo, cara. Coloca um cara experiente ali. E vai chegar e vai falar, o que o Nenê faz hoje no Juventude é só chegar e falar, Nenê, é assim que vai jogar aqui. Eu quero que você me ajuda o time a começar, pô, ele tem que colocar experiência nesse time, entender o que a torcida gosta. Mas, em cima dos jogadores que tem hoje, Paê, Coutinho, não tô falando, né, vou deixar bem claro, não estou falando que o Coutinho não joga bola. O Coutinho, ele não consegue, ainda mais um Campeonato Brasileiro, Sul-Americana que o Vasco vai ter, que muito tempo não disputa, mais de, nem vou falar, né, de 20 por aí, eu acho, viu, Gonçalo? Esse título tá aí há 10 anos, enfim, desde 2016, Sul-Americana, então, nem se fala. Vai ter um campeonato? Cara, traz o cara, velho. Traz o cara, coloca o cara aqui que ele vai te dar retorno mais que o Paê, vai custar menos que o Paê, e vai te dar retorno, não só fora do campo, mas também dentro. Vai cobrar falta, não vai deixar, pô, dorzinha, não vai, o cara que se cuida pra caramba. Então, você acha que o Nenê jogaria nesse time do Vasco hoje? Não faz média, Gonçalo. Aqui não faz média. Joga no... Eu acho que tô falando do time que tem hoje. Se ele tá jogando no Juventude, por que ele não jogaria no Vasco? O Nenê tá em atividade. Até porque ele conhece muito bem, tem identificação com o clube. Eu também acho que jogaria e ajudaria o Vasco, sem dúvida nenhuma. Conhece o clube, foi campeão pelo clube, tem um carinho pelo clube, já falou. Cara, esse é o cara aqui que eu vejo aqui que custaria... E outra, hein? Isso se o Vasco não tá devendo alguma coisa com ele, pega e já faz lá que o Vasco tá precisando disso. Nenê, tem aqui, te devo isso também aqui, vamos colocar no salário. Cara... E agora os clubes que ainda pensam em contratações pontuais, né, para iniciar o Campeonato Brasileiro, reforçando ainda mais o elenco, só podem contratar jogadores dentro do país, né? Porque a janela já fechou para jogadores vindo do exterior, então tem que buscar essas opções dentro do próprio país. Ou jogadores que possam ter se destacado nos clubes pequenos, né, durante os estaduais, ou um jogador já comprovadamente reconhecido e consagrado como o Nenê, por exemplo, o Vasco da Gama. Agora, é um grande desafio para o Carille, né, ajustar esse time do Vasco, pelas competições que tem pela frente. O Vasco é uma incógnita, o torcedor acho que está aí desconfiado em relação ao que o Vasco pode ser capaz de fazer
nessa temporada no Campeonato Brasileiro, na Sul-Americana. O caminho do Vasco já para agora, né? Vamos colocar aí né, já estamos entrando na fase do Brasileiro, que é no próximo final de semana. O Vasco pega o Santos já em casa, né? Que já tem eu acho que é bom. Eu acho que já pega um time que tá nessa euforia toda também com o Neymar, enfim. Então eu acho que é um jogo bom, um desafio bom já para começar. Vai ter casa cheia, isso aí, né? Já não precisamos nem falar. Depois já vem para na quarta-feira, no dia 2, não sei se é quarta-feira que cai, mas já pega o Melgar pela Sul-Americana. E depois no Brasileiro já pega o Corinthians fora. Aí vem de novo pela Sul-Americana, pelo... Júlio, não empolga, hein? Não empolga que, se você quiser, eu vou... Como assim? Deixa eu ver como que vai ser a primeira rodada, depois... e depois tem o jogo da Sul-Americana de novo, que é o Puerto de Cabello. Como que é? Cabello? Como que é? Deixa eu ver aqui. Acho que é time novo também na... Pô, o espanhol do Rodrigo, meteu o espanhol do Rodrigo aí... Puerto de... Aí complicou ele. Aí moiou. Aí o Gonçalves vai... E aí depois tem uma sequência no Campeonato Brasileiro, que é o Sport em casa, Ceará fora. Aí entra uma coisa aí que, que você falou que tinha campo que você não gostava de jogar. Tá em um lugar que pra jogar, velho, não dá. Pô, Ceará, essa parte assim, é muito difícil. Eu não conseguia jogar tão bem, porque o calor, velho, é absurdo. Os times do Rio vão ter que ir no Nordeste nesse Brasileirão várias vezes, né? Porque então, vai ter que enfrentar mas é difícil você jogar lá. O Bahia, o Vitória, né? O Fortaleza, o Ceará. E depois vem o... Então, aí o Sport, Ceará e depois o Flamengo. Então, assim, são 5 viagens para o Nordeste, que são 3 horas de voo. Né? E aí intercalando com as viagens também para a Libertadores, e vai ter que ir na Venezuela, né? Vai ter que ir na Colômbia, Bolívia. Então a maratona é desgastante e por isso que é importante o clube, né, ter um bom departamento médico, fisiologia, fisioterapia, porque é inevitável as lesões e fazer essa gestão de saúde do grupo, né, que hoje a gente tem um departamento de saúde nos clubes, que tem que estar preocupado e atento a todo esse calendário, né, e a logística dos jogos, as viagens, para poder fazer um planejamento para a recuperação dos jogadores. Agora, é um desafio grande, né? Um desafio grande. Para a gente, né, ir para um comercial aqui, e o que você espera, Gonçalo, do Botafogo dentro do Campeonato Brasileiro? O depois Botafogo, eu venho aqui, né? Então acho que é favorito pelo investimento que fez. O Botafogo é favorito novamente para conquistar o Campeonato Brasileiro e vai estar brigando com as outras equipes que a gente já comentou aqui, como o Palmeiras, como o Flamengo, como o Atlético Mineiro, o Internacional também está muito forte, Corinthians, enfim, São Paulo, os grandes clubes do Brasil. Claro que às vezes você pensa no investimento que alguns clubes teve maior que os demais, mas às vezes isso não é garantia de que você vai conseguir fazer com que esses jogadores contratados possam render aquilo que se espera, né? A gente cria-se uma expectativa em função da qualidade desses jogadores, né, do investimento que foi feito, mas só dentro de campo, com o passar dos jogos, a gente vai poder analisar melhor o futebol que a equipe está apresentando. Então, assim, os tradicionais, que a gente olha para o elenco e vê a qualidade dos jogadores, continuam os mesmos. Então, Botafogo, Palmeiras, Flamengo muito forte, porque já começou o ano com 2 conquistas, o Internacional, o Atlético Mineiro. Acho que esses seriam os 5 principais ou mais fortes times da atualidade do futebol brasileiro. Agora, só no decorrer da campanha que a gente vai ver se eles vão estar conseguindo manter o mesmo entrosamento. A gente sabe que no futebol não existe fórmula do sucesso, né? Um treinador pode ser campeão de várias competições. Mesmo porque o Botafogo entrou na prateleira que tem que ganhar a Libertadores e Brasileiro. Vira um ano e você pode manter o treinador e manter o mesmo time e não ganhar nada, né? Vai depender.
Vamos pro comercial? Não, deixa eu falar. O que eu espero do Vasco nesse Campeonato Brasileiro, eu acho que o Vasco não vai conseguir administrar a Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro por um tempo, porque é um time que tem seus limites, né? Não é um time que... Vamos colocar aí até o Botafogo, não é um time que tem banco suficiente para ter 2 equipes e tá mexendo e não sentir tanto. Então o Vasco eu acho que vai priorizar o Campeonato Brasileiro, que eu acho que hoje, eu vendo o Vasco, é o que aconteceu no Campeonato passado. É meio de tabela, de 10º, 8º, é isso aí que eu vejo do Vasco hoje. Não vejo expectativa do Vasco... brigando por título, eu também não consigo, também não viria rebaixamento, mas assim, eu acho que esse é o objetivo do Vasco, é se manter ali no meio de tabela, que eu acho que é o que o time do Vasco tem hoje para fazer, é isso aí. Então, gente, espero que surpreenda, me surpreenda. Então, vamos para o intervalo, lembrando que nós estamos aqui na Adega Gaúcha, aqui perto do Florida Mall, aqui em Orlando. Compartilhe, deixe seu like, se inscreva no canal. Como eu falei, estamos formiguinha, mas estamos crescendo, essa formiguinha está ficando grande, tá bom? Abraço, gente, daqui a pouco estamos de volta. Voltamos, Júlio? Júlio, tem uma tela aí no meu retorno, viu? E aí, vamos falar de seleção brasileira agora, né, amigo? É isso aí, Gonçalo. Isso que eu ia te falar agora. O que você... Gostou do primeiro jogo, Gonçalo? Vou ser muito sincero com você, tá? Eu não gostei, não. Apesar da vitória, né, o Brasil conseguiu vencer, era importante a vitória e a gente analisa muito a forma de jogar da seleção, porque seleção em campo a gente espera sempre ver um futebol alegre, né, um futebol de toques rápidos, de jogadas de habilidade pela qualidade dos jogadores. O torcedor, quando senta de frente para a TV para assistir a seleção brasileira, a gente quer sempre um grande espetáculo. A expectativa é sempre alta em relação à atuação da nossa seleção brasileira. Agora, um primeiro tempo em que a Colômbia foi melhor, na minha opinião. O Brasil não conseguia sair jogando, não conseguia sair da marcação alta que a seleção colombiana estava imprimindo, né, dando chutão, sem articular as jogadas ofensivas. A posse de bola não era muito eficiente, o Brasil não conseguia criar. Né, o Vinícius Júnior, no primeiro tempo, não conseguindo fazer as jogadas que nós esperávamos, né, de velocidade, de dribles, indo para cima. Teve uma jogada pela esquerda que ele conseguiu receber, tocou atrás e correu no espaço, recebeu a bola, chegou na frente do lateral direito, a gente esperava que ele fosse para cima, igual ele faz no Real Madrid, né, pedalando e tal, para tentar o drible. E aí você tocou no ponto que... E aí ele pega, para, recua e toca a bola para trás. Cara, eu falei, caramba, não dá para entender. Já que você tocou como o Vinícius Vini, Júnior, na seleção brasileira, não tem a mesma... do Real Madrid. Agilidade, a mesma intenção que ele tem no Real Madrid, sendo um jogador agudo, um jogador que pega a bola e vai para cima o tempo todo. E o Dorival faz o time, o Dorival você pode ter certeza, não tem o Neymar, mas ele faz o time direcionado ao Vinícius Júnior. Porque é o cara de hoje, tal, do time. Mas eu tô falando assim, o Vinícius Júnior, cara, o que ele faz no Real Madrid, eu não sei se você concorda, o que ele faz no Real Madrid, ele fez na seleção, que foi definir um jogo. Mas definir um jogo, não dele pegar e vir pra cima. Eu acho que ele não joga 10% do que ele joga no Real Madrid na seleção brasileira. Não joga. Ele começou um jogo com o gol logo no início, né? Eu acho que o torcedor ficou empolgado. A jogada realmente foi muito boa. Ele fez o facão certo e o Rafinha fez uma metida de bola sensacional, né? Eu acho que o Rafinha, a gente se espera muito do Rafinha, ele jogando tanto aberto pela direita quanto pelo meio, porque no Barcelona ele vem se destacando muito, né? O Rafinha atualmente é um dos melhores jogadores do futebol europeu e isso toda a imprensa vem destacando muito lá fora e a gente espera que ele na seleção brasileira ele possa repetir as atuações que ele vem tendo no Barcelona. Só que assim, tem o peso, Rodrigão, da amarelinha, né?
Sim. Aí eu acho que ele não joga bem, cara. Não que ele não quer, ele não consegue, cara. É o peso da camisa, não só ele, mas o Rodrigo joga... A mesma coisa que o Rodrigo joga no Real Madrid, eu acho que joga na seleção, cara. E ele, mas nesse jogo eu achei que ele ficou devendo. É outro... Não, sim, mas... Nesse jogo especificamente contra a Colômbia... porque tem jogo, às vezes, ele não encaixa o jogo dele, não. O Rodrigo não conseguiu repetir as atuações que ele até já teve na seleção brasileira em jogos anteriores. Mas a seleção teve muita dificuldade na articulação das jogadas ofensivas. Eu achei a seleção... Ô, Júlio, bota aí a escalação já pra gente, pro Gonçalves, e analisar aí. O que você acha desse time agora? Que o Dorival deu uma coletiva agora de manhã, que vai, né? Eu acho que a única ali atrás, eu acho que é a entrada do Wesley, né? O Wesley, aliás, eu acho que o Wesley entrou muito bem no jogo. E nos minutos que ele teve em campo, ele conseguiu jogar mais do que todos os minutos que ficou em campo. Aí tem o André, que vai de volante, que é o, né? Joeliton. Joeliton, que também vai pro meio campo. O Rodrigo, Rafinha. Aí o ataque, eu acho que entrou Matheus Cunha, né? Que é o que vai pro jogo. Vini Júnior, Matheus Cunha. E o Rodrigo? Rafinha e o Rodrigo. O Matheus Cunha é um jogador que tem uma presença de área maior. Enfim, está jogando já há algum tempo no futebol europeu. E vai ser o homem que tem a referência, porque eu acho que a dificuldade que a seleção brasileira teve no jogo contra a Colômbia passou muito por uma referência que pudesse prender um pouco mais os zagueiros, para que o Rodrigo, o Vinícius Júnior e o Rafinha tivessem uma movimentação melhor, que pudesse confundir a marcação da linha defensiva da Colômbia. E agora pega a Argentina, né? Pega a Argentina também. E lá na Argentina... A Argentina tem também... Lógico, não vai ter o Messi, mas não o time é redondinho, hein? O isso time é redondo. Já ajuda bastante, né? A seleção argentina sem o Messi não tem o mesmo peso, digamos assim, apesar de ser atual campeão mundial. Vai estar jogando em casa com o apoio da torcida. Mas o Brasil já venceu a Argentina lá em outras ocasiões. E eu diria, sinceramente, que pelo peso do jogo e pela motivação que esse jogo traz, né, aos jogadores, e pela importância também do jogo... Tem uma pitadinha aí do que aconteceu, hein? Você viu que o Rafinha deu uma entrevista pro podcast do Romário lá e pegou e falou: nós vamos dar, se tiver que ganhar, vamos ganhar na porrada e vamos dar porrada nos agentes. E aí? Isso aí eu tava vendo. Aí é aquele negócio, tipo assim, você sabe que hoje o futebol também mudou um pouco, pelo menos eu vejo assim, né? Tem um certo respeito, porque hoje os caras também jogam lá fora junto, enfim, tem um respeito até ali, né? Que a gente... e aí o Brasil precisando dar uma, né? Se a gente for colocar, o primeiro desafio do Brasil foi com a Colômbia ali, ganhou e tal, mas agora eu acho que tem um pezinho diferente. Mesmo sem um Messi, pô, jogando na Argentina, aí o argentino já entra na pilha já, eu tô falando de jogador porque o cara fala, pô, o cara vai vir aqui no meu país, tá falando que vai dar porrada em mim? Gonçalves, esquece, velho. Esse jogo agora, você pode ter certeza que o bicho vai pegar, meu amigo. Eu tô falando. A primeira é voadora lá, você vai ver só, velho. Tô falando. Mas assim, não vejo... Bom, o Joelinton é um jogador mais forte no meio de campo, né? Eu acho que o Brasil vai sentir a ausência do Bruno Guimarães, né? Pela qualidade dele. O Joelinton deu mole no gol, inclusive, da Colômbia, né? Que recebeu uma bola na entrada da área do Brasil ali para sair jogando e demorou, em vez de sair com um toque rápido, ele dominou e acabou sendo desarmado e foi responsável direto, na minha opinião, nesse gol que a Colômbia fez, o gol de empate. Só que é um jogador forte, um jogador que tem posição física, e para esse tipo de jogo, se tiver que ter uma marcação forte e sentar o pau nos caras, ele é um jogador até mais indicado que o próprio Bruno Guimarães, apesar do Bruno Guimarães hoje na seleção brasileira ser um jogador de meio de campo com maior destaque, né, com maior peso, digamos assim, pelo que ele vem fazendo no futebol mundial na Inglaterra, enfim. Mas a seleção vai ter que jogar com um espírito aguerrido,
não pode Que ser essa diferente. seleção, não, me desculpa, mas não é o perfil dessa seleção, Não tem um perfil, não exato. Não tem, não. Não tem um perfil. E por isso que talvez o Joelinton ali, por ser um jogador com mais imposição física, possa ser o cara para botar ordem na casa caso os argentinos queiram intimidar. Porque com certeza eles vão dar pau no Vinícius Júnior, no Rodrigo. Rafinha, né? O Matheus Cunha é um jogador pra você que, ver o que por exemplo, vai por isso ele não acontecer. entra com o Endrick, né, de titular, porque ele precisa de um jogador também mais forte, Sim. de referência de área, e por isso o Matheus Cunha Vai ter que é um medir jogador, um pouco mais de força ali. é um jogador mais forte. Agora, assim, defensivamente a seleção brasileira me preocupa. O Bento entra também, né? Que o Bento entra no lugar do Alisson, joga, que não vai poder se machucar, não vai poder jogar porque se machucou. E eu, sinceramente, assim, acho o Arana defensivamente um jogador um pouco frágil pelo biotipo dele. A nossa seleção tem jogadores técnicos defensivamente, né, como o próprio Marquinhos, e o Gabriel Magalhães também não vai jogar. Então o Brasil tem desfalques que a Argentina pode se aproveitar, né, dessa equipe nova que o Dorival vai botar em campo. A gente torce para que os jogadores possam se superar, né? E a novidade da titularidade do Wesley, eu acho que isso aí ficou muito evidente nos minutos que ele jogou contra a Colômbia, que nesse momento ele é muito melhor que o Wanderson para a lateral direita. Então, a escolha dele como titular eu acho acertada e esperar que a seleção brasileira consiga, dentro desse trabalho que será feito entre hoje e amanhã, que é o trabalho psicológico, do mental, né, dos jogadores se conscientizarem do que representa esse jogo, né, da importância desse clássico mundial, principalmente em uma eliminatória, que o Brasil ainda está buscando confirmar a sua classificação, e a vitória na Argentina é fundamental, não só para quase que garantir... Você acha que o Brasil ganha na Argentina? Eu acho que pode ganhar, cara. Eu acho que pode ganhar, sinceramente. Então, já que você já tocou nesse assunto já dos ganhar. palpites, então vamos fazer o seguinte, já que está começando o Campeonato Brasileiro e já competições, vamos adotar isso só para o Campeonato Brasileiro ou quer ir para a Libertadores? Ou quer ir... Não, vamos começar com o palpite por rodada? Para esse jogo do Brasil e Argentina, e depois a gente segue na rodada completa do Brasileirão. Então vamos fazer o seguinte, então vamos palpite então do Argentina e Brasil. 2-1 Brasil. 2-1 Argentina. 2-1 Argentina, tá bom. Vamos então para o Campeonato Brasileiro. Primeira rodada do Campeonato Brasileiro, dia 29/3. Cruzeiro e Mirassol. Cruzeiro, o jogo é em BH, né? BH. Cruzeiro estreando em casa, vai estar com o estádio lotado, e o Cruzeiro tem um time que tem que ser respeitado pelas contratações que fez, apesar de ainda não estar mostrando aquele entrosamento que o torcedor espera. Mas eu acho que dá Cruzeiro. Eu acho que dá 2-0 Cruzeiro. 2-0 Cruzeiro? Né, vamos pro resultado também? Não. Ou só quem ganha? Só quem ganha. Só quem ganha? Então dá Cruzeiro. Fortaleza e Fluminense. Esse é jogo... o Fortaleza joga em casa. Empate. Empate? Fortaleza tá muito bem não, viu, velho? O Fortaleza perdeu a final do Cearense, o torcedor já está criticando o Vojvoda. Mas eu vou de Fortaleza. Você vai de Fortaleza? Fortaleza ganha. Eu vou de empate. Grêmio e Atlético Mineiro. O Grêmio joga em casa. Atlético Mineiro vence. Eu vou de Grêmio. Não, eu acho que eu vou de empate. Posso mudar? Não, eu vou de Grêmio. Eu vou de Grêmio. Juventude e Vitória. Eu acho que o Juventude ganha. O Juventude joga em casa. Juventude joga em casa. Eu vou de empate. São Paulo e Sport. São Paulo joga em casa, dá São Paulo. São Paulo e Sport eu também vou de São Paulo. Flamengo e Internacional. Flamengo joga no Rio de Janeiro, no Maracanã. Eu vou de empate. O Inter costuma jogar bem contra o Flamengo no Maracanã, sabia? Mas o Flamengo tem um time, está muito motivado. Eu acho que dá Flamengo.
Palmeiras e Botafogo. Eita. Eu vou de Palmeiras. Eu acho que se o Botafogo conseguir manter ali a linha defensiva bem e segurar um empate, eu acho que pode ser até um bom resultado. É lógico que começar o Brasileiro ganhando é o ideal, mas diante da rivalidade do forte time do Palmeiras por jogar em casa, se o Botafogo conseguir um empate, eu acho que pode ser um bom resultado. Eu vou de empate. Vasco e Santos em São Januário. Vasco, amo Vasco. Eu vou de Vasco. Eu vou de Santos. O Santos costuma jogar bem em São Januário, já venceu o Vasco em outras ocasiões. Não sabemos se o Neymar vai estar presente. Não, o Neymar pode estar presente, o Vasco vai ganhar. Tô Eu confiante. vou de Santos. Bahia e Corinthians, o último jogo da rodada do campeonato, né? O último aqui do nosso palpite. Bahia e Corinthians, Bahia joga em casa. O Bahia joga em casa motivado. Eu vou de Bahia. Eu também vou de Bahia. Vou de Bahia. Gravou o meu, Júlio? Bahia. Eu vou de Bahia. Então, Gonçalves, acabou, meu irmão. Acabou. Não, é isso aí. A gente espera que o Campeonato Brasileiro possa realmente dar muitas alegrias aos torcedores em termos de bom futebol, né, de bons jogos, casa cheia. A expectativa do brasileiro é sempre muito grande, né, e que as equipes possam entregar o seu melhor. Vai ser um grande campeonato brasileiro, eu não tenho a menor dúvida disso. E também vamos estar aqui repercutindo, né, na próxima segunda-feira essa primeira rodada do Campeonato Brasileiro. E na outra semana começa a Libertadores, fase de grupo, começa a Sul-Americana e tem muitos jogos para a gente analisar aqui, né, Rodrigão? É isso e aí, a gente espera que vocês possam seguir o nosso canal, nos acompanhar aqui toda segunda-feira ao vivo e depois tem a semana toda para vocês assistirem no YouTube. Se inscrevam no nosso canal, compartilhem, sentem o dedo no like, né? E isso é importante para que vocês também possam nos ajudar a crescer o nosso canal. E ativem o sininho das notificações para que vocês possam ser avisados. E estamos bem no TikTok, hein, Gonçalves? O Tamo TikTok bem. está crescendo também. Tamo bem. Como o Gonçalves falou, não é? Toda segunda-feira, às 11h30, aqui de Orlando, e meio-dia e meio de Brasil. Vamos estar falando agora tá entrando, agora o brasileiro tá chegando e nós vamos falar muito de Vasco e também de Botafogo, que são nossos times de coração, que a gente adotou a nossa bandeira aí, o Gonçalves de lá de muito tempo e eu também de quando joguei no Vasco. Galera, espero vocês segunda-feira, até mais. Ótima semana a todos, né? E vamos curtir esse Brasileirão e o jogo da Seleção Brasileira amanhã. Vamos lá, Brasil! Vamos com tudo. Deixa eu terminar aqui, Júlio. Antes de encerrar, queria mostrar a camisa do Botafogo, do meu parceiro Bolívar, que quando eu troquei a camisa com ele, que era a camisa que eu também no Botafogo. Usava Galera, na minha época do Botafogo. Grande Bolívar, um abraço, grande figura. Bolívar, obrigado pela camisa.